Voltamos hoje conversando sobre alterações comportamentais, respondendo algumas dúvidas que são as mais frequentes, as mais comuns, com uma grande especialista, a doutora Seres Ferretti. Doutora Seres, e uma outra dúvida muito comum das pessoas, das famílias, dos cuidadores, é em relação a alguns tipos de delírio. Por exemplo, nos escreveram assim: puxa vida, minha mãe me acusa que eu roubei a carteira, que eu roubei um objeto precioso, importante para ela. Como lidar com esse tipo de delírio, doutora? Não é tão complicado assim. Em primeiro lugar, dizer, por exemplo, para a mãe: mãe, você tem certeza que deixou aqui? Vai dizer que sim, que ela sabe, enfim, né? Tá. Tá, então vamos procurar juntas. Porque normalmente não, porque isso não é normal, comumente, o paciente ele guarda tão bem guardado algum objeto que ele tem apreço e tudo mais, Uhum. e depois ele não se lembra onde guardou. E aí é que se iniciam os delírios de roubo mesmo, porque ele sente que ele está sendo roubado. Duas estratégias aí. Uma, ajudá-lo a procurar até achar, porque vai achar. E em locais assim que você nem imagina que possa ter sido colocado. Dentro da geladeira, embaixo da cama, no colchão, dentro de uma gaveta lá no fundo, com várias roupas, enfim, onde tem alimentos, né, uma despensa, por exemplo, Tá. você pode encontrar. E a outra alternativa é você ter, por exemplo, várias carteirinhas iguais, Uhum. né? Em que você pode deixar pela casa. Encontrei, né? Mas aqui não tem o dinheiro. Você já gastou quando foi ao mercado, ou quando foi tentar usar esse tipo de estratégia Tá. para acalmá-lo. Idealmente, é sempre olhar o que tem dentro da carteira original para tentar colocar numa outra carteira adicional, se a opção for essa, de deixar alguma coisa igual, ele possa, ou ela, né, reconhecer, e achei, né? Olha, tá aí, tá vendo? Vai ver que você colocou ali no cantinho e não percebeu. Pronto, achou. Uhum. Só Nossa, que sem bacana. dar muito enfatizar, muito focar muito nesse assunto, Tá. porque aí pode gerar uma outra confusão, né? Então a gente tem que tentar atender uma necessidade, ótimo, sem ficar dando muito foco àquilo, aquela conversa com o paciente. Tá. Agora, um assunto delicado, que é desinibição. Ocorre, né, em alguns pacientes, inclusive se tocar, se acariciar em determinadas partes íntimas, no meio do público, às vezes até numa clínica, no consultório, no meio das pessoas, no almoço familiar, né? Uhum, Ou então eles falarem muito sobre questões sexuais, tentar seduzir. E essa é uma dúvida muito comum por parte das famílias. uhum. Qual a sua orientação? Tá. Esse é muito comum no paciente com diagnóstico de demência frontotemporal, né? Tá. Em que as alterações de comportamento elas surgem, inauguram o quadro, vamos dizer assim. Isso pode acontecer na doença de Alzheimer também, mas numa fase mais tardia. Na Uhum. demência frontotemporal, não. E isso é muito impactante do ponto de vista familiar e negativamente, né? O impacto é muito negativo. Por Uhum. quê? Porque esses pacientes com diagnóstico de demência frontotemporal, eles são mais jovens, né? E aí fica difícil para a família, para a esposa, para os filhos entenderem o que está acontecendo, e isso é Uhum. comum. A primeira coisa que é necessário fazer é comentar, né, o problema que esse paciente tem com as pessoas Uhum. mais próximas.
né? Tá. Isso realmente tem que ser feito, porque às vezes a pessoa chega e ela pode esperar que pode acontecer um comportamento desse tipo, Tá. manipulação de genitais, ou chegar mesmo sem roupa na sala onde a família está reunida com os amigos ou com parentes, muitas vezes crianças presentes, né? Então, é muito delicado, mas precisa ser conversado com as pessoas que frequentam a casa para não haver nenhum impacto maior. Com as Tá. crianças, por exemplo, explicar: o vovô, a vovó está doente, a gente sabe que não pode sair assim sem a roupa ou ficar se mexendo, se tocando, falar para as crianças isso, né? Mas o Uhum. vovô não sabe mais. Então, se acontecer isso, não pode, Lina, por exemplo, fazer diante da criança nossa, né, um Tá. escarcéu do tipo, porque Tá. isso pode trazer traumas para as crianças, traumas futuros. Né? Uhum. Não pode. Uhum. O corpo humano é uma coisa natural, né? E essa ideia de natural tem que ser passada para as crianças, tá? Uhum. E para as pessoas que são mais próximas, mas evitar, por exemplo, de sair para ambientes totalmente desconhecidos, ou Tá. um restaurante, por exemplo, né? Porque isso vai acontecer. Vai passar, por exemplo, uma moça muito bonita ao lado na mesa e o paciente passa a mão nela mesmo. Isso pode Entendi. acontecer, né? Porque ele tem uma desinibição. Ou Tá. seja, no cérebro a gente tem uma coisa chamada controle inibitório, né? Na demência frontotemporal variante comportamental, Uhum. o paciente perde esse controle inibitório. Então, ele fala obscenidades, ele Tá. manipula genitais, passa a mão nas pessoas estranhas, xinga as pessoas desconhecidas na rua, e isso é um perigo para ele, porque ele pode ser agredido. Né? Claro. Então, são Claro. coisas delicadas, mas que precisam ser abordadas. Se fica eventualmente atrás da esposa ou do marido, se for o caso, né, o tempo inteiro querendo, manifestando o desejo de maior intimidade e tudo mais, e o tempo inteiro isso desgasta muito o cuidador. Então, Uhum. num caso como esse, é preciso conversar mesmo com o médico, porque existem alguns medicamentos à base de hormônios que faz com que esse comportamento se Seja minimize, controlado, se seja minimize. melhor Tá. controlado. De Aham. novo, não gritar, Tá. né? Chegou na sala, né? Sem metade da roupa, por exemplo, da cintura para baixo sem roupa, ou da parte da cintura para cima sem roupa, no caso de uma mulher, né? Uhum. Levantar assim tranquilamente e ir conduzindo. Vamos lá agora que a gente vai precisar trocar de roupa, porque a gente acho que vai fazer um passeio e tudo mais, Tá. e novamente colocar uma roupa, um vestuário adequado, né? Para não tirar Perfeito. essa roupa, aproveitando aqui esse gancho já, para não tirar a roupa frequentemente na frente dos outros, ideal é que você adapte esse vestuário, né? Não só porque o paciente é desinibido, como aquele paciente que usa fralda e tira a fralda, coloca a mão por dentro da calça ou enfim, da saia e Uhum. tira a fralda frequentemente. Então, o Tá. ideal é colocar calça de tipo moletom, mas com passadores de cinto, e colocar o cinto da frente para trás, a fivela para Uhum. trás, porque isso dificulta retirar a fralda ou abaixar a roupa. Dica importante. Essa era uma É. outra dúvida frequente, né? A Que outra é, puxa vida, o paciente que eu cuido, o familiar que eu cuido, chega na sala e tira a fralda, acaba fazendo cocô, inclusive, no meio da sala, em é vez de isso ser mesmo, conduzido ao é isso banheiro. Quer mesmo. dizer, É, são situações que aparentemente são inusitadas,
mas quem cuida de uma pessoa com Alzheimer sabe que elas são frequentes, que elas podem ocorrer. Muito frequente, né? Muito frequente. Nas mulheres, por exemplo, né, que tira a lingerie, o sutiã, por exemplo. Então, usar top, sabe, top, sem, porque é mais difícil de remover. Então, não vai tirar com facilidade. Tá, Séries, nós estamos caminhando já para o final do programa, então eu queria mais uma dica sobre a questão da agressividade, né? O paciente que está batendo muito, que está xingando muito, qual que é o manejo mais adequado? O manejo mais adequado bom, são vários, né? Mas os principais. Primeiro, repetindo, ver se a pessoa não está doente, desidratada ou coisa que o valha. Segundo, se não mudou o ambiente, está na casa de um outro filho, qual é a identidade que aquele filho teve com aquela mãe ou pai antes dele adoecer. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes o cuidador não está preparado e não quer assumir os cuidados com a pessoa que está doente. E isso ele mostra francamente. Então, aí, a reunião com a família, porque eu faço muito reunião familiar, né? Em que eu converso com todas as pessoas e identifico aquele que tem a maior chance de se tornar um cuidador adequado, aquele que está melhor preparado para isso. Né? Isso é fundamental. Outra coisa é se a agressividade ela se mantém, tem alguma coisa errada acontecendo na casa, porque se você olhar na literatura, você vai ver que a agressividade ela é muito comum, mas ela é causada muito mais por fatores extrínsecos do que intrínsecos ao paciente. Né? Então, a forma de cuidar em casa. E a forma de cuidar em casa, eu já disse e vou repetir, é você preparar a sua cabeça, o cuidador, que quem está doente é o outro e não você. Tentar ignorar várias coisas que esse paciente vai dizer, vai xingar, vai falar, não tem mais aquele controle inibitório, vai ficar maldoso, vai te acusar de adultério, ou seja lá do que for, né? Então você sabe que a pessoa está doente. Então sempre se aproximar carinhosamente dessa pessoa e tentar mostrar que ela é importante para você, dar atividades compatíveis com o grau de dependência da pessoa também é importante, e fazer sempre o reforço positivo, Lina. Nossa, que maravilha que você está me ajudando. Tá fazendo. Nossa, que bom que você me ajudou com isso. Ainda bem, eu não sei o que eu ia fazer se não tivesse você aqui agora para me ajudar. Muito obrigada. Então, abraçar a pessoa é uma das melhores estratégias que a gente tem, porque a pessoa se sente querida, amada, e é isso que ela precisa sentir. Perfeito. Séries, nossa, que dicas preciosas. Te agradeço muitíssimo, viu, pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Sempre que você quiser, eu estou aqui totalmente à sua disposição. É isso mesmo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Ai, gente, olha, espero que tenha ajudado vocês a se tranquilizarem um pouco mais, e especialmente em função assim do carinho que a gente precisa ter, sabendo, tendo clareza que nunca o comportamento do paciente com Alzheimer é intencional, é em função da doença que infelizmente o acomete. Olha, eu agradeço muitíssimo, viu, a sua participação, Séries, e vocês com a gente até agora. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente, muitíssimo obrigada. Até a próxima.